Mas será que a quantização servia exclusivamente para esses casos? Não. Nem mais, nem menos. Sempre a diferença entre as energias em cada nível. Anote isso aí. A ideia de átomo é bem antiga. Vem lá dos gregos. Demócrito e Leucipo teriam proposto que se a gente começasse a fragmentar a matéria em pedaços cada vez menores, chegaríamos ao pedaço sem pedaços. Atenção e cuidado. Por que esse sinal de menos, Ives? A gente pode, num outro momento, pensar numa estruturação de curso voltado para o ensino superior. Com a aceitação da ideia de quantização da energia proposta por Planck e o sucesso na explicação da radiação de corpo negro, depois por Einstein a explicação do efeito fotoelétrico, modelos de sucesso na explicação do átomo de hidrogênio como o de Bohr, novas fronteiras da física se abriram e com elas novos desafios precisavam ser vencidos. Na aula de hoje discutiremos dois conceitos: o conceito do princípio da incerteza de Heisenberg e a ideia de dualidade onda-partícula e a sua aplicação no modelo de de Broglie. Gostou? Então já manda o like maroto e me acompanha depois da vinheta. Você vai aprender física, eu garanto. Na nossa primeira aula, falamos sobre a visão mecanicista e determinista que a física do final do século XIX propunha para a natureza. Inclusive, citamos uma famosa frase de Laplace que eu repito: se tivéssemos como saber a posição de todas as partículas do universo e fôssemos capazes de determinar quais forças agem sobre elas, seríamos capazes de prever o passado e o futuro. Contudo, Werner Heisenberg abriu caminho para uma nova forma de interpretação da natureza, que hoje conhecemos como filosofia indeterminista. E isso era baseado na ideia de que não era possível haver precisão. E essa precisão estava no início do processo. Essa falta de precisão estaria no início do processo. Inclusive, ele teria afirmado o seguinte: na formação da lei causal, se conhecermos exatamente o presente, podemos predizer o futuro. Não é a conclusão, mas a premissa que é falsa. Não podemos conhecer, por questões de princípios, o presente em todos os seus detalhes. Heisenberg concluiu que quando se fala de intimidade da matéria, no nível atômico e subatômico, não é possível ter precisão simultânea da medida de posição e da medida de momento linear. Quanto mais precisa é uma dessas medições, menos precisa é a outra. Então, se eu conheço muito sobre a posição, eu tenho uma maior imprecisão sobre o momento linear. Se eu tenho muita precisão sobre o momento linear, é a posição que deixa dúvidas por conta de sua pouca precisão. É impossível ter simultaneamente grande precisão na posição e no momento linear de um sistema composto de partículas em nível atômico. Matematicamente, isso é expresso segundo a lei que aparece para você agora. Olha aí, Vera, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, o produto da incerteza de x pela incerteza de p é maior ou igual a h cortado sobre 2. Aí você diz, nossa, o que é isso? Esse ΔX ou incerteza de x é a incerteza acerca da posição da partícula. Esse ΔP é a incerteza
acerca do momento linear da partícula. E H cortado é uma constante que a gente chama de constante reduzida de Planck. Por que reduzida? Porque ele vale a constante de Planck dividida por 2π. Perceba que eu tenho um produto. E quando eu tenho um produto, quando há o aumento de uma dessas grandezas, há uma diminuição da outra quando o produto é constante. E veja que esse produto tem um limite. Ele é, no mínimo, igual a H cortado sobre 2. Então ele pode ser maior e nunca menor do que H cortado sobre 2. Ou seja, nunca teremos uma incerteza nula, o que significa que toda medida na sua essência traz uma imprecisão, uma incerteza na medida. Por isso o princípio é conhecido como princípio de Heisenberg. Outra coisa que vimos na primeira aula do curso é que os físicos no final do século XIX se dividiam em dois grupos, um que acreditavam que tudo no universo eram partículas e outro que acreditavam que tudo no universo eram energia. Tudo era partícula ou tudo era energia? E a luz? Onde é que a luz entra nessa história? Partícula? Radiação? Aí para você eu faço uma outra pergunta. Imagine que você fizesse um experimento usando isso aqui e esse experimento consistisse de olhar em um dos lados e tomar nota do que via. Dependendo do lado que você observasse, você poderia ver cara. Ou olhando do outro lado, você poderia ver coroa. Isso significa que isso aqui é cara ou coroa? Não. Isso aqui significa que você tem uma moeda e que dependendo da forma como você observa essa moeda, o que você encontra é cara ou coroa. A luz tem um comportamento dual. Ela pode se comportar dependendo do tipo de observação que é feito, como partícula ou como radiação. O que significa que a luz deve ser uma terceira coisa, que tem característica de partícula e característica de radiação. Por exemplo, quando a gente fala da difração da luz, difração está associado a um comportamento ondulatório. Mas quando a gente usa o conceito de fóton para explicar o efeito fotoelétrico, a luz passa a ter uma percepção granular, uma percepção de partícula, uma percepção quantizada. Então a luz, dependendo do que é estudado e da forma como é observada, se comporta ora como partícula, ora como uma radiação. A luz exibe tanto o comportamento de onda quanto o comportamento de partícula, dependendo das circunstâncias do experimento. O físico de Broglie expandiu essa ideia de comportamento dual, de dualidade onda-partícula, para corpos, além das radiações. Então, para ele, não só a luz tinha um comportamento dual, mas a matéria também poderia apresentar esse comportamento. Inclusive, era identificado à época a difração de elétrons. De Broglie propôs, e anote que isso é importante, que era possível associar um comprimento de onda à matéria. E esse comprimento de onda seria encontrado pela razão entre H e P, onde H é a constante de Planck, aproximadamente 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 Joule vezes segundo. E P, o momento da partícula. Momento que de forma clássica pode ser calculado pelo produto massa vezes velocidade. Por isso sua unidade é o quilograma que multiplica metro dividido por segundo. Anote que é importante. Olha, se você pensa bem e a matéria tem comportamento dual, pode surgir algum tipo de pergunta como: ô Ives, se a matéria se comporta também como radiação, ela deve sofrer difração, certo? Aí eu digo, certo. Então por que é que quando, por exemplo, um carro, que é uma partícula, atravessa um túnel, que é uma fenda, ele não sofre difração?
Porque quando radiação atravessa uma fenda não sofre uma difração? A resposta é depende. Para que uma onda sofra uma difração e contorne um obstáculo ou sofra uma difração atravessando uma fenda, é preciso que a ordem de grandeza do comprimento da onda e a ordem de grandeza do tamanho do obstáculo ou da fenda sejam próximos ou iguais. Bora pegar um exemplo para mostrar para você por que isso não acontece no caso do carro. Bora pegar um exemplo padrão, um carro pequeno, de massa 1 tonelada, com uma velocidade não muito alta, uma velocidade ali de cruzeiro na estrada, 72 km por hora só para trabalhar com números redondos. Bora ver qual deveria ser o comprimento de onda associado a esse carro, para que esse carro pudesse sofrer difração? Então acompanhe. Vamos descobrir qual deveria ser aproximadamente o tamanho da fenda para que um carro de massa igual a 1 tonelada, com velocidade de 72 km por hora, sofresse difração, que é um fenômeno típico de onda. E entender que tamanho precisava ter a dimensão de um túnel para que o carro sofresse essa difração. Em primeiro lugar, vamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, porque eu vou usar aqui a constante de Planck em joule segundo. Então, cada tonelada tem 1000 quilos. Se o carro tem 1 tonelada, então ele tem 1000 quilogramas. A unidade do Sistema Internacional de Velocidade é o metro por segundo. Para transformar de quilômetro por hora em metro por segundo, eu divido por 3,6 e encontro aqui 20 metros por segundo. O comprimento de onda associado a esse carro, a gente pode encontrar dividindo o valor da constante de Planck pelo momento linear, que os livros de ensino médio ainda chamam às vezes de quantidade de movimento. Nesse caso, a gente pode também escrever aqui, H sobre m da massa vezes v da velocidade. Substituindo os valores, eu teria que o comprimento de onda seria igual a H 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. A massa, que é 1000, eu vou escrever na forma de potência de 10. 3 zeros seria 10 a terceira. E 20 eu vou escrever em notação padrão. 20 é 2 vezes 10. Vou fazer isso porque aí a gente pode escrever dessa forma agora. Lambda igual a 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 dividido por preservo 2 e multiplica 10 a terceira vezes 10, que dá 10 elevado à quarta potência. Então, o valor de lambda associado a esse carro, divisão de frações, divisão de potências, eu repito a base e subtraio o expoente de baixo aqui. Então, fica menos 34 menos 4. Como os dois são negativos, eu vou somar os módulos e aí eu vou ficar com 10 elevado a menos 38. E faço 6,6 dividido por 2, 3,3. Então, perceba que o comprimento de onda associado a esse carro seria de 3,3 vezes 10 à oitava metros. E para que haja a difração, esse valor precisaria ser muito próximo ou igual à dimensão do tamanho do túnel. Ou seja, para que houvesse difração, eu tinha que estar atravessando esse carro num túnel de dimensões da ordem de 10 elevado a menos 38. Só para você saber como isso é pequeno, um átomo é da ordem de 10 elevado a menos 10. Ou seja, esse tamanho tem um comprimento que é o raio do átomo dividido por 10 bilhões, depois dividido de novo por 10 bilhões e o resultado disso dividido por 100 milhões. Então isso é 100 milhões de bilhões de vezes menor do que o raio de um átomo. É por isso que a gente não percebe, para corpos de dimensões, digamos, macroscópicas,
perceber o efeito da difração, porque o comprimento de onda associado a esses corpos é muito pequeno. Para percebermos o comportamento ondulatório da matéria, precisamos trabalhar com o mundo subatômico, lá na dimensão do elétron, para poder começar a fazer sentido falar de corpos que sofrem difração. Tranquilo? E aí, entendeu tudo até aqui? Percebeu a questão da difração de partícula, porque ela só acontece quando a gente tem o mundo atômico envolvido no processo? Entendendo tudo do curso até aqui? Então manda aquele like e compartilha os vídeos. Tem dúvidas? Já sabe, ó, coloca aqui embaixo. Se perdeu algum dos vídeos, estão todos na playlist do curso. Você pode assistir na sequência sem nenhum problema, um atrás do outro. E para a gente fechar o curso, na nossa próxima e última aula desse curso, nós vamos trazer algumas cerejas de bolo, algumas curiosidades e principalmente algumas coisas que não são física quântica, mas que mostram às vezes para você como se fosse. Vamos preparar você para responder quando aquele seu amigo trouxer aquele panfleto sobre o coach quântico fazendo a cocriação da reprogramação do DNA. Bullshit. Tranquilo? Vejo você na próxima aula. Vamos juntos. Lembre que você pode.